Hein? Então, são 20 e 28. Vamos entrar na nossa reflexão de hoje, tá bom? E dentro desse texto, eu coloquei os cuidados e providências de Jesus por nossas vidas. Os cuidados e providências de Jesus. Se eu pudesse introduzir esse texto, e eu vou introduzir, eu não introduziria ele com uma história hoje, ou com ilustração. Eu vou introduzir, irmãos, com o próprio texto, tá certo? Então, se você analisar comigo os versículos 13 a 16 desse mesmo capítulo, de 13 a 16, você vai perceber o seguinte, veja só. Do versículo 13 de Mateus 14, você vai ver o seguinte, de 13 a 16. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu grande multidão e, possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos. Então vamos lá. A gente percebe que os cuidados de Jesus pelo ser humano, os cuidados de Jesus pelo semelhante dele, pelo nosso semelhante. Jesus, ele muitas vezes despediu uma multidão, mas despediu a multidão, tá certo, solucionando os problemas da própria multidão. Se era falta de pão, ele multiplicou o pão. Se era curas, ele então fazia as curas e os milagres, os sinais e as maravilhas. Então você percebe o cuidado e providências de Jesus por nós, pelo seu povo. E o versículo então de número 15, tá certo? Diz assim, 14, Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão, irmãos, para com ela curou os seus enfermos. Íntima compaixão. Ele olhou para a multidão e olhou para ele mesmo. Quem sabe Jesus, ele se colocou no lugar daquela multidão, no lugar daqueles homens, daquelas mulheres sofridas, que precisavam de curas, que precisavam então de milagres. E a palavra do Senhor diz que ele curou os enfermos. Isso está certo, dentro do ministério de Jesus, que ele introduziu na sinagoga, em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 17, quando a palavra diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, tá certo? Para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, pôr liberdade aos oprimidos, tá certo? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você vai nesse texto, você vai perceber como Jesus, ele então anunciou seu ministério. E eu creio ali naquele momento que o inferno, o diabo, não estava satisfeito. Eles estavam agora amedrontados, porque antes de Jesus, o povo sofria, tá certo? O povo então morria, o povo estava oprimido. Mas quando Jesus assume o ministério e vai falando da palavra de Deus, do reino de Deus, aí a coisa muda totalmente. O versículo 15 diz assim, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Olha a diferença, vamos colocar assim, irmãos, do pensamento dos discípulos para o pensamento então de Jesus, para a ação de Jesus. Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vão, dá-lhe voz de comer. E a palavra então está aqui no versículo 17, diz assim, então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Então a gente precisa entender os cuidados de Jesus pelo ser humano, os cuidados de Jesus por você, os cuidados de Jesus pela sua casa, os cuidados de Jesus pela minha casa, pela minha família. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, os cuidados e providências de Jesus, irmãos, são para aqueles que obedecem Jesus. Palavra do Senhor, no versículo 22 desse texto, Mateus 14,
22, tá certo? Vê como diz a palavra aqui. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Ele ordenou. E às vezes a gente não quer estar embaixo de ordens, né? A gente sempre quer dar ordens. A gente não quer estar embaixo das ordens. A gente, então, ou lê a palavra de Deus, a palavra nos ensina, a palavra, então, ela é preciosa para nós, e você lê, e você entende, mas você, as pessoas, de uma forma geral, desculpem, não querem obedecer o Filho de Deus, obedecer o próprio Deus, obedecer a palavra de Deus. Olha como a humanidade está. Hoje a gente percebe que a humanidade, ela não obedece nem às autoridades. As autoridades falam assim, é para usar máscaras. E a maioria não usa máscaras. Vocês percebem isso? Imagina obedecer a Jesus, que está no trono, intercedendo por mim, por você. Então, a primeira coisa que eu preciso ver nesse texto, especialmente no versículo 22, é que Jesus ordenou aos discípulos. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem num barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E quando Jesus ordenou, eles de fato entraram no barco e eles foram para o outro lado. Mas aí, antes de chegar no outro lado, muitas coisas acontecem nessa trajetória. E podemos perceber que na trajetória da nossa vida, muitas coisas aconteceram, muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas podem acontecer. E como vamos ter segurança nessas coisas, nesses acontecimentos? Uma outra coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que os cuidados e providências de Jesus, está certo, são para aqueles que imitam. Paulo diz assim, de uma forma tão categórica, tão tranquila e tão sucinta, né? Ele fala, imitai, ele pede que o imite, porque ele imita Jesus. Olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Entenda essa realidade. Paulo, ele sempre entendeu essa ordem de obediência. Desde o momento, então, que ele, como Saulo, ele então foi atingido ali na estrada de Damasco, né? E ficou 3 dias cegos, passou aquele momento de trevas, e sobrenaturalmente, Jesus, então, tirou aquela cegueira e o transformou no maior apóstolo e pregador, tá certo, do Evangelho. Percebam isso. Então, se a gente analisar o versículo agora de número 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ora, imitar Jesus, imitar dessa forma, a gente precisa amar. Nós, como igreja, precisamos gostar de orar, tá certo? De servir, de adorar ao Senhor. Irmãos, se a gente quer um avivamento na nossa igreja, se a gente quer um avivamento no corpo de Cristo aqui na face da terra, nós precisamos estar apaixonados por Jesus, apaixonados pelas coisas de Deus, né? É o que diz lá em Colossenses 3:1. Se, pois, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E a gente precisa entender, se eu quero um avivamento, eu preciso obedecer, eu preciso amar as coisas espirituais, eu preciso amar a obra de Deus, eu preciso amar adorar a Deus, eu preciso amar a orar. Olha o que a palavra do Senhor, irmãos, diz aqui. Depois que ele despediu, ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco, fossem para o outro lado, né? Depois ele então despediu a multidão, mas ele não entrou na água e foi embora com os discípulos, não. Ele tinha um compromisso com o Pai. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele fazia isso sempre, irmãos. E a palavra, então, diz aqui, ele, depois de ter servido a multidão, depois de ter despedido, será que Jesus não estava cansado?
Mas a palavra diz assim, ele subiu ao monte, onde que ele encontrou energia, onde foi que ele encontrou forças. Às vezes nos faltam as forças, né? Energias, por exemplo, para pelo menos entrar no nosso quarto, para a gente orar, para a gente se debruçar e conversar com Deus, e chorar com Deus, e então peticionar e suplicar ao Senhor. Sabe, irmãos, eu tenho visto, por exemplo, um momento de súplica tremenda quando um jovem, ou um homem ou uma mulher comete um erro que vai diante do juiz e ele diz assim para seu advogado, doutor, por favor, reverta esse quadro, eu não vou fazer mais isso. Será de fato que nós precisamos entender o coração dessa pessoa e a mente dessa pessoa? Será que os crentes estão fazendo isso? E a gente sabe que depois alguns vão fazer, e outros de fato não fazem mais, e segue o caminho. Mas eu percebo que nós precisamos imitar a Jesus, orar em particular, né? A palavra do Senhor, ela diz assim, nos versículos 23 e depois do 24, despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. Estava ali sozinho. Tem que amar, irmãos. Quem tem horário para orar, que nós, graças a Deus, voltamos a orar na igreja, quando vai chegando o momento, você fica incomodado. Vai chegando o momento, eu tenho que orar. Eu não posso ficar aqui, onde você estiver. Você percebe isso porque você começou a amar, porque você gosta, porque você sabe que ali vai surtir eficácia, vai dar resultados. É isso. Então Jesus, ele fazia isso não porque tinha que fazer. Ele fazia isso porque ele amava estar com o Pai. Ele amava estar, tá certo, em contrição, em comunhão. E ele amava estar se enchendo mais e mais para combater os momentos difíceis, os dias maus, e sempre estar na presença do Pai. Será que estamos fazendo isso? Então, os que imitam a Jesus, no versículo, então, do versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, olha, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ora, os cuidados e providências de Jesus por nós, pelo seu povo, será que os momentos difíceis não nos atingem? Atinge sim. Somos alvos, tá certo? Desses momentos difíceis. Enquanto Jesus estava orando, então vamos ver, a igreja está orando. Então algo está acontecendo. O reino das trevas está tentando disseminar ao reino da luz. O reino das trevas está tentando parar você para não orar mais, me parar para não orar mais. O reino das trevas está tentando nos vencer. Mas a gente diz, há poder no sangue de Jesus. O reino das trevas jamais vai poder vencer a você, vai poder vencer a mim. Hoje eu estava dizendo a um certo colega, eu disse assim para ele, eu não sei mais o que é o mundo. Porque desde a minha adolescência, um pouco já na juventude, eu conheci Deus, conheci Jesus, e nunca eu entrei nesses ambientes, eu não sei o que é. Então, eu fui de fato achado por Jesus, eu fui completamente amado e sou amado, e você e eu, a minha esposa, a nossa casa, a nossa igreja, nós somos amados por Jesus de uma forma especial, de uma forma particular, a ponto de você querer sair da igreja muitas vezes para fazer o que não deve fazer e você não consegue, porque você foi fisgado por Jesus. Entende isso? O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Nós temos histórias de ventos contrários. No livro de Jó, eu sempre falo isso, irmãos. Olha, que momento difícil na vida de Jó. Jó no capítulo 1, por favor, vai comigo aí, pega a tua Bíblia, tá certo?
Jó no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, tá bom? Jó 18 e 19, 1, 18 e 19, você vai perceber, eu estava analisando isso, que tipo de vento foi esse, irmãos? E quais os ventos tentam nos sufocar nessa vida, tentam então nos destruir. Jó 1, 18 e 19, a palavra do Senhor, ela diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. Deu nos 4 cantos da casa que caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Esse vento foi Deus quem mandou pelo amor de Cristo? Não. Você percebe que Satanás entrou no meio dos anjos, ele foi inquirir também Deus. E Deus tinha uma confiança tremenda em Jó. E ele foi e pediu, e disse que Jó, ele não podia atingir Jó, porque Deus cercava a casa dele, cercava a família dele. Até que Deus permitiu a vontade permissiva. E esse vento, então, olha, ventos contrários. É o que a gente percebe agora com Jesus nessa passagem. Ventos contrários no meio do mar. Palavra do Senhor, eu quero repetir para vocês, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento não queria deixar o barco tranquilo, não queria dar aquele cicio suave e tranquilo. É o que eu quero, é o que você quer. Muitas vezes os ventos contrários desta vida tentam nos tirar do sério. É um momento difícil, é uma enfermidade, são tantas coisas, é um problema com o filho, é um problema de vida financeira, problema de toda espécie, de tudo que é problema, às vezes aparece. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu nunca estou em paz, por quê? Mas você está em paz. Você tem paz no seu coração. Você vai perceber que é preciso confiar, é preciso estar na presença e na dependência de Deus. Os ventos, então, ou o vento, eram contrários. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os cuidados e providências de Deus são especialmente para os que acreditam no sobrenatural de Deus. Às vezes a gente fala assim, não podemos espiritualizar, essa expressão é engraçada, né? Não podemos espiritualizar. Então a gente vai precisar agora racionalizar. A gente vai ter que racionalizar, porque a gente não vê, tá certo? Racionalizando, a gente não vê as atrocidades do reino espiritual, em muitos casos. Tá certo? Eu não estou dizendo que você não pode racionalizar, mas se você não olhar pelo sobrenatural, vai acontecer coisas horríveis e a gente vai tentar explicar pelo natural, a gente vai tentar explicar pela razão e não vai conseguir. Porque a coisa é sobrenatural, o problema é sobrenatural, as tempestades, os ventos, muitas vezes, são sobrenatural, que só na oração, irmãos, só com Deus é que a gente resolve, que o Senhor resolve a situação. O homem corre da presença de Deus, e ele sabe que ele não pode correr, ele sabe que ele não pode estar distante de Deus. Davi diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É isso que nós precisamos entender. Então, os cuidados e providências de Jesus são especialmente para os que acreditam no sobrenatural. Versículos 25 e 26. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Os irmãos sabem que nós temos esse termo vigília, é um termo romano, que vem dos exércitos romanos, em termos de vigilância total, tá certo? Quando o exército de Roma
estava em campanha. Então surgiu, tá certo, essas escalas. Então nós temos, irmãos, a primeira vigília, quando falo em vigília, a primeira vigília, tá certo, que é de 18 às 21 horas. Essa é a primeira vigília. A segunda vigília vem de 21 às 24, tá certo? A terceira de 24 às 3. E a quarta de 3 da manhã às 6. De 3 às 6 da manhã. Então, o texto, ele fala aqui, mas a quarta vigília da noite. Jesus estava acordado, Jesus estava vigilante, Jesus estava ali velando pelos seus discípulos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Enquanto a gente está dormindo, Jesus está trabalhando por nós. Você sabia disso? Há um salmo que fala isso. E nós precisamos entender. Quarta vigília da noite, dirige Jesus para eles. Por quê? Porque Jesus pediu que eles fossem para o outro lado. Jesus não esqueceu os discípulos. Jesus, então, depois que despediu, Jesus agora foi orar. Depois de orar, ficou só com Deus, conversou com Deus e disse, agora eu vou em busca dos meus. Agora eu vou socorrer os meus por causa dos ventos contrários, por causa dos ventos que estão soprando, que não fui eu quem soprei. Não são ventos de bênçãos, são ventos de maldições, são ventos para impedir, tá certo, a vida. Eram ventos para destruir o barco, eram ventos para deixar aqueles homens céticos, incrédulos. Meu Deus, quantos nas igrejas ficam incrédulos, ficam céticos, ao invés de avançar pela fé, ao invés de avançar com o Filho de Deus, ao invés de adorá-lo, amar, ficam céticos, ficam incrédulos. É essa realidade. Não sei se vocês sabem, mas é uma história muito antiga, de um homem ateu. E o homem, ele então conversava com a sua turma, uma turma muito rica, e todas as vezes que ele se encontrava com os seus amigos, ele dizia, olha, eu sei que estou enfrentando uma doença horrível, eu sei então que vou morrer, mas quando eu morrer, vocês me coloquem no túmulo e coloquem uma lápide de cimento bem forte, e coloque assim a seguinte inscrição, aqui nem Deus pode entrar. E depois vocês cerquem com uma grade de ferro. E assim aquele homem morreu, incrédulo, cético, e os amigos satisfizeram os desejos dele. E então botou a grade de ferro, botou a lápide de cimento, escreveu aqui nem Deus pode entrar. Mas aí, de repente, deu uma tempestade, uma chuva bem forte, e parou a chuva de madrugada, de manhã um pássaro, então, voou, deixou cair uma semente, a polinização, né? Deixou cair a semente caiu ali, veio um raio bem certeiro, né? Aí, o raio atingiu aquela cova, aquelas grades, abriu aquela grade, abriu aquela lápide, o pássaro voou, passou, derramou a semente, jogou a semente ali, a semente caiu lá, então ela começou a germinar, ela brotou, germinou, cresceu e surgiu ali uma grande árvore. Resultado, a proporção que aquela árvore crescia, as raízes jogavam os ossos daquele homem para o centro da terra, para bem longe ali. Aqui nem Deus pode entrar. Não, Deus pode sim, tá? Porque veja só os cuidados de Deus, mas é a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, irmãos. Isso é o sobrenatural. A gente tem que entender que quando não der o natural, a gente tem que entender. A gente tem que usar o sobrenatural. A gente vai precisar entrar na atmosfera espiritual. A gente vai precisar, olha, buscar profundamente a face de Deus. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência, eu tenho certeza que muitos tiveram essa experiência, mas e os discípulos, como eles reagiram? Versículo 26, e os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Esse medo, irmãos, que nos faz darmos passos para trás.
É esse medo que não nos faz avançar. É isso que a gente precisa também entender. E o que é medo? Medo, eu coloquei aqui, uma sensação desagradável, tá certo? Desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginária. Entenda isso. Mas, diante do medo, a gente percebe que Deus encoraja aqueles discípulos. Versículo 27, a palavra de Jesus falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Em outra tradução diz assim, tenham coragem. Em algumas traduções, o termo traz essa questão. Tenham coragem, sou eu, não temas. Ou não tem mais. Ou seja, eu sou Jesus, eu sou o mestre de vocês, eu sou o Filho de Deus. E o que é coragem, irmãos? Coragem é bravura, coragem é valentia, coragem é força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. É isso. Eu vou repetir para vocês, contrário do medo, o que é coragem? Coragem é bravura, é valentia. Coragem é força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Se você está passando uma circunstância difícil, você precisa ter coragem. Você precisa pegar o medo, olha, jogar o medo para trás e colocar coragem na frente. Vai dar certo sim, porque Deus está no comando do barco. Vai dar certo sim, porque Deus é meu Senhor e meu Salvador. É por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Você acha que Davi não passou momentos difíceis? Esse foi um dos momentos mais difíceis que Davi passou. Mas ele disse, ainda que eu andasse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por isso que ele foi vencedor. Por isso que ele foi o maior rei de Israel. Por isso que ele foi o rei que colocou ordem, coragem em Israel. E os inimigos, em muitos anos, não de fato mais mexeram com Israel. Pela bravura, pela coragem daquele homem. Pela forma, irmãos, dele lutar. A força espiritual que ele tinha para ultrapassar circunstâncias difíceis. Confiança, perseverança. Entende isso? Você está assim? Você está, nesses últimos dias, nesses momentos difíceis, até de pandemia. Você está com coragem, você está com força, você, de fato, está com valentia, ou você está amedrontado, está com medo, desanimado, assustado, né? Ai, estou muito assustado, ai, eu vou morrer, ai, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Medo. Medo. E a gente não pode viver em função disso, irmãos. Afinal de contas, você serve ou não serve o Rei dos Reis? O Senhor dos Senhores. E para que você serve? Para que você serve Jesus? Serve ao Cristo vivo. Para nos momentos difíceis entrar numa caverna. É para isso que você serve uma caverna fria, gélida. Para ficar oprimido, que o Senhor repreenda. Para ficar deprimido. E eu falei para os irmãos, certo tempo, que o diabo usa 3 armas. Opressão, né? Depressão e a possessão. Mas tudo começa com opressão, com medo. Medo, 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 medo. Coragem dá vazão ao medo. E a pessoa, de fato, então, fica totalmente amedrontado, cabisbaixo. E muitos querem morrer e não querem viver para vencer. Mas a igreja é diferente, você é diferente, eu sou diferente, minha esposa é diferente. Nós queremos vencer para viver e viver com Cristo em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sei que você quer isso. Então vai depressão, está repreendido, opressão está repreendida, toda maldição está repreendida em nome de Jesus. Porque Jesus está no barco.
Porque Jesus não vai deixar afundar. Nunca esqueça, Jesus, ele não abandonou os discípulos. Jesus, ele não permitiu que o mar tragasse o barco. E veja que aquela região era uma região, se você analisar um pouco, era uma região que tinha muitas tempestades, muitos ventos horríveis. Jesus pediu que eles fossem para o outro lado, porque Jesus sabia o que ia acontecer, eu acredito assim. E Jesus foi em direção deles para salvá-los, para mostrar que ele de fato era e é, e será para sempre o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ao analisarmos bem rápido ainda mais outros detalhes nesse texto, tá bom? A gente vai perceber, para sermos alvo dos cuidados e providência de Jesus, não podemos duvidar. Versículo 28, irmãos, por favor. Muita gente está na igreja, mas está duvidando. Respondeu-lhes Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas se você partir do versículo 29, ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Olha o medo aí, irmãos. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Perceba, queridos irmãos, isso é uma coisa muito, mas muito séria, a dúvida. Por que eu digo que é dúvida, irmãos? Porque no versículo 28, depois dos pontos, respondeu-lhes Pedro e disse, Senhor, se és tu. Se és tu. Então ele disse, o Senhor é o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, como, irmãos? Eles achavam que Jesus era um fantasma e não era o Filho de Deus. Eles achavam que Jesus era tudo. Então, às vezes, a gente acha que tudo vai acontecer, menos um milagre. Tudo vai acontecer, menos uma cura. Tudo vai acontecer, menos as maravilhas do Senhor. Não, irmãos. Precisamos acreditar que as maravilhas acontecerão. Precisamos acreditar que os milagres acontecerão. Precisamos acreditar que os sinais acontecerão, irmãos. Então a gente precisa viver em função dessa realidade, dessa circunstância. Se tu és o Filho de Deus, é claro que eu sou o Pedro. Venha. E Pedro foi, mas Pedro foi até Jesus com reservas. Então precisamos servir ao Senhor sem reservas. Precisamos servir ao Senhor sem amedrontamento. Precisamos servir ao Senhor vencendo os medos da vida. E precisamos servir ao Senhor confiando piamente no poder do sangue de Jesus. Você entende isso nessa noite? A palavra do Senhor diz no versículo 30 e 31. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que você duvidou? Mas sentindo o vento forte. O vento vai soprar forte, irmãos. Olha, quando a gente está com medo, está amedrontado, está cabisbaixo, parece que as circunstâncias começam a cercar para derrotar. Olhe para o céu e veja que há um Deus que pode todas as coisas. Lembre-se e relembre na sua vida que há um Deus que vai até o Val de Jaboque e luta com Jacó, e Jacó sai vencedor, eu quero falar essa expressão, sai vencedor, e Deus o abençoa, e Jacó venceu o seu irmão. Jacó estava com medo tremendo do seu irmão, e Jacó venceu. Eles choraram quando se encontraram, eles choraram no ombro um do outro. Deus é o Deus que pode, então, todas as coisas. Pedro olhou mais para o vento do que para Jesus. Olhamos mais para as circunstâncias do que para Jesus. Olhamos mais para a falta do dinheiro do que para Jesus. Olhamos mais para a enfermidade do que para Jesus. Olhamos mais a estante que está sem alimento do que para Jesus. Né? Nós olhamos para tudo, menos para Jesus. Depois é que a gente olha, ou depois é que a gente vai implorar, depois que a gente vai pedir, depois que a gente vai... Precisamos primeiro, irmãos, olhar para Jesus.
Precisamos primeiro servir a Jesus, irmãos. A Bíblia é clara, a Bíblia está aí. Vamos ler a Bíblia, vamos acreditar, vamos confiar, vamos ser uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, no nome santo do Senhor Jesus. Olhamos para os problemas, para as circunstâncias, e não para Jesus. E depois a gente faz as nossas conclusões. Nós fazemos nossas conclusões. Quais são as nossas conclusões? Depois que a gente olha para os problemas, para as circunstâncias, para tudo, o que é que vem de resto? Para nós vem, não posso, não vou conseguir, não tem jeito na minha vida. É assim que Jesus falou? Não. Jesus disse, vem Pedro. Nós precisamos, nesses momentos tão difíceis, tomar decisões espirituais, tomar decisões com Deus e deixar Deus no comando das circunstâncias, no comando de todas as coisas. Eu quero concluir nessa noite, irmãos. Eu quero concluir com Lucas 7, por favor, concluindo. Lucas, no capítulo 7, veja que coisa mais linda, mais preciosa. O centurião de Cafarnaum, ao concluir todas essas palavras, versículo 1, perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a que este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhes uns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhes muito, dizendo, é justo que ele faça isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Jesus, então, foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu servo será curado. O que é isso, irmãos? Fé, força, coragem. Eu só quero uma palavra tua, Senhor, e meu servo vai ser curado. E ele dá o exemplo dele. Ele diz assim, pois também eu sou homem de autoridade e tenho um soldado sob meu comando, e digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. É isso que Jesus Cristo quer ver na nossa vida, irmãos. O menino estava morrendo. Mas o centurião, ele não olhou para a morte do menino. Ele mandou chamar Jesus, ele acreditava, ele creu. E ele disse, eu tenho soldado das minhas ordens. É assim que funciona, Jesus. Eu tenho soldado das minhas ordens e digo, vai, e ele vai, vem, e ele vem. Eu digo, faz isso, e ele faz. Irmãos. Eu queria estar lá para olhar os olhos de Jesus, quando Jesus diz assim, no versículo 9, ouvindo isso, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo do centurião. Tome decisão. Acredite que Deus pode fazer todas as coisas. Acredite que o barco não vai afundar. Acredite que o Senhor está no comando de todas as coisas. Jesus não decepciona. Jesus não abandona. Então eu quero terminar dizendo os cuidados e providências de Jesus por nós. Jesus tem cuidado de nós, de mim, da minha família, da minha esposa, de meus filhos, de vocês que estão nos ouvindo agora. A tempestade não quebrou o barco. Eles não afundaram. Pedro foi definhando, mas aí então vem o socorro de Jesus. Jesus diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você não teve coragem? Por que você não teve fé? Jesus quer, a cada momento, ter um relacionamento com você, abençoar você e nos abençoar. Que nessa noite as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sobre sua vida, sua família, sua casa, seu lar, enchendo você de coragem, de amor pela obra,
paixão e compaixão pelas vidas. Que Jesus esteja aumentando a nossa fé, irmãos. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Precisamos entender o sobrenatural e buscar o sobrenatural, Senhor. E o Senhor vem. Ele vai fazer o sobrenatural. Eu tenho certeza disso, meu irmão e minha irmã. Fica com Deus nessa noite. Adora o Senhor. Busca Deus. Vai para a casa de Deus. Adora Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Depois todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Irmão Bernardo.